Essas são as maiores maldições do futebol. Você conhece a maldição do MVP da Champions? Essa maldição é uma das mais bizarras do futebol. No último jogo, o Désiré Doué sofreu uma grave lesão, uma ruptura na coxa, uma imagem forte, teve que sair de maca. Você pode achar que é uma lesão normal de jogo, certo? Errado. Tudo isso foi a maldição do MVP da final da Champions. Em 2021, Kanté foi eleito o melhor jogador da final entre Chelsea e Manchester City. Na temporada seguinte, ele teve mais de 6 lesões, ficou fora por mais de 100 dias e nunca mais foi o mesmo. Em 2022, Courtois destruiu o Liverpool e foi eleito o melhor jogador da final da Champions. Na temporada seguinte, teve 2 lesões, incluindo um rompimento do ligamento do joelho, e ficou fora por 300 dias. Em 2023, o MVP foi o Rodri. No ano seguinte, uma lesão rara e um ano fora dos gramados. Em 2024, o MVP foi Carvajal. Na temporada seguinte, uma lesão gravíssima no joelho. E em 2025, foi a vez de Désiré Doué. E o resto, você já sabe, eu falei no começo do vídeo. No futebol, existem leis e também existem maldições. Assim como existem jogadores iluminados que parece que tudo pra eles dão certo, existem jogadores com maldições tão bizarras, mano, que fica até difícil de explicar. Uma prova disso é o Ramsey. Sempre que ele faz um gol, algum famoso morre. Sim, e não é nenhum aleatório nas Ilhas Faroé não, irmão. É algum famoso mesmo. Os 2 primeiros casos são com famosos que talvez você não conhece, mas depois a lista vai vir cada nome conhecido, irmão, que vai ficando assustador, tá ligado? Porque não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 5, foi mais que isso. Em 2009 tudo começou. Ramsey marcou um gol contra o Portsmouth e poucos dias depois morre Ted Kennedy. Aí ele vai jogar com a seleção de Gales, marca e 2 dias depois morre o jornalista esportivo Andrés Montes. Aqui o pessoal começou a falar, uai, tá esquisito. Mas vai vir uns nomes bem mais famosos agora. Ramsey marcou no dia 1/5 de 2011 contra o Manchester United e Osama Bin Laden morreu no dia seguinte. Então, Ramsey marcou no dia 2/10 de 2011 contra o Tottenham e Steve Jobs morreu 3 dias depois. Então, Ramsey marcou no dia 30/11 de 2013 e simplesmente Paul Walker morreu no mesmo dia. Então, Ramsey marcou no dia 10/8 de 2014 contra o Manchester City e simplesmente o ator Robin Williams morreu no dia seguinte. E a lista ainda continua com mais uns 4 nomes, galera. Só que são nomes mais famosos lá fora, não são tão famosos aqui no Brasil. Porém, o mais recente foi quando ele agora jogando pelo Nice marcou um gol e a Rainha Elizabeth morreu. Moleque, simplesmente bizarro, mano. Essa é uma das maldições mais famosas aí do futebol, simplesmente do Ramsey. Mas agora, o oposto dele é Julián Álvares, que sempre que ele faz um gol, alguém nasce. Ô, Caô, tô zoando. Obviamente, sempre que alguém fizer um gol, toda hora tá nascendo alguém, né? Agora, nesse segundo, tá nascendo alguém. Não é isso não, pô. A bênção do Julián Álvares é diferente. Ele é abençoado e sortudo por outro fator. O cara com 22 anos já tinha zerado o futebol. E agora você vai entender que não é uma parada normal, mano. Acho que nunca houve isso na história do futebol. Julián Álvares foi revelado pelo River Plate. Disputou sua primeira Libertadores em 2018 e ganhou, foi campeão. E aí ele jogou pela primeira vez a Copa da Argentina e foi campeão. Também jogou pela primeira vez a Recopa Sul-Americana e foi campeão. Aí, moleque, se destacou e tal, foi convocado para a seleção argentina. A Argentina, que vivia um jejum de títulos de décadas, foi para a Copa América com o Julián Álvares e foram campeões. E aí teve a Copa do Mundo de 2022, Julián Álvares disputando pela primeira vez e adivinha, Argentina campeã. Mas calma, que não acaba por aí. Julián Álvares foi vendido para o Manchester City, já chegou ganhando a FA Cup, ganhou a Premier League e, não satisfeito, pela primeira vez disputando a Champions, ele ganhou a Champions. A primeira vez que o cara disputou a Champions em toda a sua vida coincidiu com a primeira vez que o Manchester City foi campeão da Champions em toda a sua história. É simplesmente o moleque mais sortudo da história. O cara já literalmente ganhou todos os títulos mais importantes aí do planeta, irmão. De todas as finais que o Julián Álvares disputou, a única que ele não ganhou foi a do Flamengo em 2019.
A maldição do Benfica. Essa aqui não é uma maldição de um jogador específico, mas sim de um time inteiro. E, mano, tu vai entender agora o quanto essa maldição é bizarra. Sinceramente, é uma das maldições aí que fazem um dos maiores sentidos aí no futebol, mano. Em 1960, o Benfica vivia sua era de ouro. Era o time ali que tinha o Eusébio, né, mano? Então, pô, pra quem não conhece o Eusébio aí, pelo amor de Deus. E era um time extremamente vitorioso. O Benfica era um dos mais fortes do planeta. Ganhava ligas, copas. Venceram um Barcelona e uma final de Champions League, tudo isso sob o comando de um cara chamado Guttmann, que era o técnico húngaro do time do Benfica. Fica vendo, mano. Depois de ganhar 2 Champions seguidas, obviamente Guttmann recebeu o reconhecimento que merece, né, mano? Tem até uma estátua aí em frente ao clube. Obviamente, como qualquer treinador, como qualquer homem, né? Ele chegou no presidente e falou o seguinte, ó, ganhamos 2 Champions seguidas, o que não é pra qualquer um, eu mereço um aumento. Aí o presidente falou, irmão, faz o L, tu não vai ganhar aumento nenhum. Não. Disse que não ia dar aumento pro Guttmann. Então, o que o Guttmann fez? Saiu, obviamente, mas ele não saiu elogiando o treinador, elogiando a diretoria, não saiu elogiando nada, né, mano? Saiu reclamando, né, rapaziada? Ele foi à imprensa e disse o seguinte, ele meio que rogou uma praga que dura até hoje, mano. Nem em 100 anos o Benfica voltará a ser campeão da Europa. E desde lá, meu amigo, o Benfica chegou em 8 finais europeias e perdeu todas. Nem a UEFA Europa League eles ganharam mais, mano. Como se a maldição fosse um contrato aí assinado, moleque. Foram pra final contra o Milan, perderam. Final contra o Manchester United, PSV, Sevilha, Anderlecht, contra a Inter de Milão, perderam todas, moleque. Não ganharam mais a Champions, não ganharam a UEFA Europa League, não ganharam mais nada. E um fato curioso sobre essa maldição aí, mano, é que em 1990 eles chegaram a uma final, né, obviamente, em Viena, que é a mesma cidade onde o Guttmann está enterrado, mano. Aí o pessoal ficou louco, o pessoal foi no cemitério, foram no túmulo dele, pediram perdão, levaram flores, rezaram, fizeram de tudo lá no túmulo do Guttmann e mesmo assim o Benfica não foi campeão, irmão. E desde lá já se passaram 64 anos e parece que vai durar ainda os 100 anos, não sei. Pelo menos 74 anos eu acho que vai. A não ser que o Benfica vire SAF aí, não sei. Mas eu não imagino o Benfica daqui 10 anos ou nesse período de 10 anos ganhar uma Champions, mano. A não ser que ganhe uma Europa League, né? Aí pode ser. Mas até agora o Guttmann aí com a boca amaldiçoada lançou uma maldição aí, uma praga braba pro Benfica, viu, mano? Se lá no Benfica uma bênção que era as vitórias da Champions, o Guttmann transformou em uma praga aí que virou uma tragédia, aqui no Brasil nós tivemos uma tragédia que ainda assim conseguiu no final virar uma bênção, mano. Mas antes, rapaziada, a gente tá no começo aí da Champions League, né, mano? Passamos um pouquinho só do começo das ligas europeias, estamos em reta final de Brasileirão. E com isso, rapaziada, a gente tem um mercado que tá faturando bastante há bastante tempo aí na internet, que é o mercado de edits de futebol, mano. Muita gente não sabe, mas dá pra ganhar todos os meses aí de 1.000 até 7.000 reais todos os meses fazendo edits de futebol, edits de 5, 10 segundos. Então você faz edits do CR7, do Ronaldinho, pode fazer do Messi, do seu time aí do coração, aí tem do Flamengo que sempre viraliza muito. Na Europa tem sempre muitos jogadores aí que estão viralizando, principalmente Lamine Yamal no Barcelona, Mbappé, Vinícius Júnior no Real Madrid. E eu criei um treinamento, rapaziada, onde eu te ensino a fazer esses edits, como viralizar, como não tomar direito autoral, como postar e como rentabilizar com isso, igual essas pessoas que estão aparecendo aqui na tela, esses prints. Se você quiser aprender mais sobre isso, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo onde eu te explico bem certinho como funciona para você ter acesso a esse treinamento, beleza? Te garanto que é algo muito concreto e que não tem nenhum risco para você. Se você tiver interesse, já clica aí no primeiro link da descrição. E eu estou falando, sim, acidente da Chapecoense em 2016. No dia 28 de novembro de 2016, próximo à cidade de La Unión, em Medellín, na Colômbia, aconteceu a maior tragédia da história do futebol brasileiro. O avião da Chapecoense, que viajava para jogar o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana de 2016 contra o Atlético Nacional em Medellín, caiu por falta de combustível. Investigações mostraram que o plano de voo não respeitou as normas de segurança e a aeronave decolou sem combustível de reserva suficiente. Sem dúvida, foi uma tragédia que comoveu o país, né? Milhares de pessoas, milhões de brasileiros se comoveram, o mundo todo se comoveu com essa tragédia, mas em meio a
tanta dor, teve a esperança, né, rapaziada? Teve jogadores abençoados. Não que os que se foram com Deus não são abençoados, mas você sobreviver a um acidente, né, cara, de avião é uma bênção gigantesca, né, cara? E a gente não pode falar de bênçãos sem citar esses caras. Alan Ruschel, Jackson Fullman, Neto, Ximena Soares, que era comissária de bordo, Erwin Tumiri, técnico do voo, e Rafael Enzel, que era jornalista. E se a gente vê o depoimento do Neto falando como que foi os bastidores e como foi o momento ali do choque do avião, cara, a gente vê que é uma bênção maior ainda. Cara, e a gente no voo tranquilo, conversando com ele, pô, com o Rangel da casa, ele falou, vou dormir também, né? Eu falei, vou dormir também, Rangel. Eu botei uma música aqui no fone, tô bem na hora, o avião foi meio que dando uma enfraquecida, eu pensei, tá descendo. Até uma hora que o avião desligou, mano. Tu tava acordado ainda? Tava acordado. Eu acho que era um dos únicos acordados ali, porque o avião desligou tudo. Fez um barulho tipo... De noite, né? Um barulho tipo de... Como se... Sabe quando cai a luz no bairro? Faz assim... Tchum. Fez assim, um barulho assim... E apagou tudo. Aí apagou tudo, assim. Caiu a luz, tudo ia acender só uma luz fluorescente no chão. Aí eu pensei, poxa, eu sonhei com isso, cara. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Caramba, ainda mais sonhou que você lembrar que sonhou o desespero. Eu falei, pô, eu tô vendo uma parada que eu sonhei. Eu falei, pô, não, isso, na minha cabeça, isso existe em filme, cara. Na vida real isso não acontece. Eu olhei assim, olhei pra janela, porque na asa piscou uma luzinha à noite, aí não piscou a luzinha. Pô, alguém vai falar alguma coisa. Aí ninguém falou nada. A aeromoça foi lá, sentou no lugar dela, quietinha. Aí eu já comecei a orar, pedir a Deus, Jesus, tem misericórdia, eu sei que tu faz milagre, porque assim, eu vi Você não ouvia nada, ninguém conversando? Não, eu vi que o motor desligou e o barulho ficou o barulho do vento, assim, porque não... Puta. Como se estivesse assim... Planando. Se tivesse, não estava... Estava planando e tremendo muito, e aí no final tocou o alarme, pi, 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 aí todo mundo acordou, né? Tava todo mundo orando, ele falou assim, teve correria? Eu falei, não teve não, cara, teve muita oração, pô. Tinha aquele momento ali... É quase que esperar o choque, né? Tu não tem o que fazer. Primeiro, à noite, tu nem sabe onde é que tu tá. À noite chovendo, tu não consegue enxergar nada de fora. Tu não tem noção onde é que tu tá. Tu tá em outro país também. Então, se tu tá indo... Tô em São Paulo, tu sabe, pô, tomara que pose em algum lugar. Tu não tem referência nenhuma de nada. Eu lembro que tinha muita oração, todo mundo orando. Eu lembro que o Rangel me olhou com a tristeza. O Rangel olhou e fez assim, ó. Cara... E começou a orar, ele era cristão também. E começou a orar, eu comecei a orar. Eu lembro que eu falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre, nos ajuda. Eu não pedi nada pra mim. Você fala, nos ajuda. Eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagres, Jesus. Eu sei que tu é poderoso, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Eu sempre orava pra nós, assim, porque assim, eu na minha ótica, eu tava orando ali com a minha boca, com o meu coração, mas assim, o que eu via era o fim. Eu tava vendo assim, acabou, e vai acabar assim. Eu pensava assim, vai acabar assim, mano. Não vejo mais meus filhos, minha mulher, meu pai, minha mãe. Tô numa final e vai acabar assim, cara. Assim, e assim, na época que eu deu esse choque assim, foi que eu comecei a orar, que eu comecei a pensar assim, se tem uma chance de eu ficar vivo, a gente, né? Porque nem assim, eu nem acreditei na chance de eu ficar vivo. Porque quando tá caindo o avião, tu sabe assim, ou vai ficar todo mundo ou todo mundo vai. Porque sabe assim, não tem como, nem vou pedir pra mim, pô. Nos ajuda, meu Deus, porque não tem como... A queda de avião, o negócio você já pensa, pô... Acabou. Aí eu lembro que eu falei, Jesus, eu sei que tu faz milagre. E aí minha última frase, quando eu vi assim, tá batendo porque tá tremendo muito, tá tocando muito alarme, eu lembro que eu falei assim, Jesus, se eu ficar vivo, eu vou falar que tu existe, porque eu sei que tu é real. Nos ajuda. Tu me der essa chance, eu vou falar no mundo inteiro. Aí bateu, aí na batida eu já não lembro mais. Você não lembra? Um choque... Não, eu nem lembro a batida, pô. Só que eu tava pedindo, Jesus, tem misericórdia. Já foi. Acordou. Aí você foi acordar dia 11 de dezembro. Puta. Quem come esse tempo todo aí. O cara que me achou falou que, pô... O cara que me achou foi um policial que torcia pro Júnior Barranquilla, que a gente eliminou. Ele falou... O Júnior ali atrás, ó. Ele falou, tem a camisa aí? Tem a flâmula ali. Esse cara falou assim, Neto, eu fui perto do avião porque... Assim, já tinha ido embora todo mundo foi embora. Cruz Vermelha, médico, paramédico, enfermeiro, todo mundo. Porque assim, já tinha passado de 6 a 8 horas, não tinha mais chance de sobrevivência. Então, acabou. E eu fui lá perto do avião porque eu torcia pro Júnior Barranquilla, vocês eram um time jovem, que ninguém conhecia, que tava batendo todo mundo. Fui daquela tristeza, né? Pô, foi que time jovem, cara.
pogando de todo mundo, como é que isso acontece? Fui lá e chovendo, cara. Fui lá perto do avião, assim. Fui lá perto só. Não sei nem o que eu fui fazer ali. Deu um Fui tomar estalo, conta. né? Ele foi E levado ali. fui pensando assim na vida, né, cara? Pô, um time já. Escutei um gemido, cara. Escutei um gemido de dor. Mas uma dor assim. Um cara com. Aí eu falei, pô, tem alguém vivo. Pensei comigo. Aí ele falou que chamou outro policial. O outro policial não quis. Achou que ele tava cansado. Falou, pô, vai dormir, cara. Você tá cansado. Ele, não, vem aqui ajudar. Eu tô escutando gemido. Aí convenceu o cara. O cara foi quando o cara foi lá perto, que escutou o gemido, o cara já começou a chorar. E aí foi que acendeu meio aqui a luz do celular, porque tinha neblina, era uma mata fechada, né? 1 hora de carro na estrada de chão, pra tu chegar no local da tragédia. Ele falou que tirou fuzilagem da aeronave, pedaço de árvore, eu tava soterrado, e falou, isso aqui é uma marca que eu tenho, traumatismo craniano. Ele falou, isso aqui tava aberto, com terra dentro do crânio, você todo estourado, e você tentava fechar o crânio. Ele falou que eu tentava botar a mão na cabeça, mas eu não lembro disso. Isso aí eu não lembro nada. Ele falou, a gente tirou você com poucos sinais vitais, né? E eu falei, pô, esse cara vai ficar vivo, meu. Esse cara aguentou o impossível, aí levou... Já tá se mexendo e... Era um homem de ferro, cara. Aí ele falou assim, eu falei assim, aí ele falou, você é um guerreiro de Deus, né? Porque quando ele foi me ver, eu tava com meu irmão, eu tava com o oficial Léo. colombiano, né? O que me salvou, ele foi me ver depois que eu acordei do coma. Eu tava com meu irmão Léo lá, né? Do Zampier. E aí ele foi me ver, meu irmão falou, Netinho, o cara que te salvou, que te achou, ele tá aí pra te ver. Quer te dar um abraço. Eu falei, não, deixa ele entrar. Pô, ele me via da UTI assim, ele ficou chorando lá fora. Antes de chegar perto de mim, ele ficou chorando, porque pra ele, assim, ele me viu num estado... Quando você acordou, né? Quando eu acordei. Rapaziada, se vocês quiserem assistir completo, assiste aqui, ó. Bastidores inéditos da tragédia da Chapecoense, aqui no canal Charla, né, mano? Fico vendo a história aí, meu olho já enche de lágrimas, mano. Nossa senhora. Mas enfim, rapaziada. Isso aí é uma bênção absurda, né, mano? Sem dúvidas aí, são jogadores e são pessoas que viveram algo que a maioria da população nunca vai saber o que é, né, mano? Mas foi uma bênção gigantesca, a bênção da vida. Muitas vezes você tá assistindo aqui esse vídeo e tá pensando, pô, minha vida tá ruim, minha vida tá uma merda, não tenho mais chance. Mas, cara, sempre tem uma chance, a gente sempre pode fazer algo diferente, sempre pode dar uma reviravolta. Esses caras aí sobreviveram a um acidente de avião, irmão, e eles viram a vida dele por um fio. Imagina você que tá aí e tem tudo pra lutar pela sua vida, né? Não? Então é isso, vamos pro próximo aqui agora, né, rapaziada? O vídeo ficou um pouco mais emocionante, mas também aqui, canal Victoriano tem tudo, tem alegria, tem comoção, tem tudo, meu parceiro. A maldição da capa do FIFA. Ser a capa do FIFA, sem dúvidas, é o sonho de qualquer jogador. Afinal, se você vira a capa do jogo mais popular do mundo, significa que você, além de ser um jogador muito popular, você tá vivendo uma ótima fase. Então é um sinal de que sua carreira tá numa crescente absurda, certo? Errado para alguns jogadores, porque a maldição da capa do FIFA existe. Tudo começou lá em 1998, quando David Beckham foi a capa do FIFA. Tudo tava indo muito bem na sua carreira até ele ser expulso contra a Argentina na Copa do Mundo. A Inglaterra foi eliminada e ele passou a ser muito odiado lá na Inglaterra, mano. Depois temos Kaká, que foi a capa do FIFA 11. Kaká tinha acabado de ganhar uma bola de ouro, né, mano? Sendo eleito o melhor jogador do planeta e tava no Milan destruindo e foi pro Real Madrid, né, mano? Kaká apareceu na capa, de lá em diante as lesões pioraram, o rendimento ficou mais baixo ainda e a carreira desandou. Mas calma que ainda não acabou. Marco Reus na capa do FIFA 17. Nesse FIFA, o Reus foi escolhido pela comunidade, né, mano? A comunidade do FIFA escolheu a capa do FIFA. Mas o destino não foi muito bonzinho com o Reus. Com 2 anos de lesões seguidas, o Reus passava mais tempo na DM do que em campo, né, moleque? E o último, e não menos letal, Eden Hazard na capa do FIFA 20. Hazard vinha de uma temporada sinceramente absurda no Chelsea. Consegue ser transferido numa transferência absurda para o Real Madrid. E o que acontece depois, todo mundo já sabe, né, moleque? Lesões, comendo hambúrguer até o talo, mais lesões e sua aposentadoria precoce aos 33 anos. Depois da capa do FIFA, obviamente a carreira de Hazard só decaiu. Essa maldição aqui, ela existe, muita gente acredita nela, só que eu não acredito tanto nela porque é meio que... é estatístico, né? Você pode ver que primeiro foi a de 98, aí já pulou pra 2011, aí pulou pra 17, depois pra 20, então tem muitos capas de FIFA aí
aí que conseguiram continuar sua carreira normal. Mas óbvio que alguns capas do FIFA teriam uma decaída na sua carreira, né, mano? Isso pra mim é natural. Mas e você acredita na maldição da capa do FIFA ou não? Comenta aí. E se por um lado esses jogadores que eu acabei de citar foram considerados aí afetados por essa maldição, tem um cara que é afetado por uma bênção, cara. O que fez ele ser por muito tempo considerado um jogador extremamente iluminado. E eu tô falando dele, Gabigol. Gabigol sempre foi um centroavante artilheiro, mas depois de sua passagem no Flamengo, ele ficou muito conhecido como um jogador iluminado. Isso porque sempre de uma forma ou outra a bola chegava nos pés dele para ele marcar gols em finais. Em 2019, Gabigol fez o gol de empate pro Flamengo, que vinha perdendo o título, que não ganhava há 38 anos, e depois fez o gol da virada de uma forma absurda, de um jeito que não é muito comum no esporte, uma falha de um zagueiro Espinosa ali, mérito do Gabigol, mas vamos combinar que marcar 2 gols em uma final de Libertadores não é pra qualquer jogador. Mas Gabigol não parou por aí. Ele que já marcava gols em finais pelo Santos, no Flamengo marcou mais um gol na final da Supercopa do Brasil de 2020. Depois, na Recopa Sul-Americana, a bola deu um jeito de sobrar pro Gabigol fazer mais um gol e o Flamengo campeão. No Campeonato Carioca de 2021, Gabigol deixou dele também. Na Libertadores de 2021, o Flamengo vinha perdendo pro Palmeiras até que Gabigol fez mais um gol em final de Libertadores. O Flamengo saiu derrotado, mas o gol do Gabigol tava lá. Libertadores de 2022. Flamengo vence o Atlético Paranaense por 1-0 com o gol dele, Gabigol. Em 2024, o Gabigol já era banco no Flamengo, vinha vivendo uma crise gigantesca lá dentro do clube. Nenhum treinador botava mais ele como titular. E aí, resolveram colocar o Gabigol na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Resultado, Flamengo campeão com 2 gols de Gabigol na final. Você pode não gostar do Gabigol, pode não achar ele nenhum craque, só que se falar que o cara não tem estrela pra jogar em finais é uma mentira gigantesca, né, cara? E assim, a gente pode falar que é iluminado, que é sorte, mas não, é muito competência do Gabigol, que tá sempre muito bem posicionado, né, mano? Se a gente for falar dos outros fundamentos do Gabigol, tipo velocidade, drible, talvez ele não tenha tanto, mas posicionamento, o que esse cara tinha é absurdo, né, mano? Deixa só o Cruzeiro chegar em alguma final aí e ele entrar em campo pra ver se ele não faz pelo menos uma. A maldição da camisa 9 do Chelsea. O número 9 em qualquer outro time é o número mais comum que existe no planeta. Obviamente é o número do artilheiro, do cara que é responsável por fazer os gols, né? Mas no Chelsea existe uma maldição pesada da camisa 9, mano. É como se quando o jogador vestisse ela, ele abrisse mão ali e já era, acaba o talento do cara, tá ligado? Começando com Kezman, que chegou como um jogador monstruoso da liga holandesa, mas no Chelsea só fez 7 gols a temporada inteira. Depois veio o Crespo, obviamente, goleador aí da seleção argentina, né, mano? Vestiu a camisa do Chelsea e nunca conseguiu render o esperado. Aí depois veio ele, Radamel Falcão, um dos atacantes mais letais da Europa aí, principalmente no Atlético de Madrid, jogava muita bola. O cara dividiu a seleção do mundo ali do lado de Cristiano Ronaldo e Messi, mano. E aí vestiu a camisa 9 do Chelsea, marcando 1 gol apenas, cara. Aí depois veio o Higuaín, seguindo aí o mesmo passo a passo. Vinha de uma temporada absurda e saiu sem fazer nada. Depois veio Romelu Lukaku, que custou 135 milhões. Não jogou nada e voltou pra Inter no ano seguinte. Isso sem citar, obviamente, ele, Fernando Torres, ídolo do Atlético de Madrid, um grande craque do Liverpool e que no Chelsea, apesar de fazer aquele gol importante lá contra o Barcelona, né, mano? Nunca rendeu o esperado com a camisa do Chelsea, cara. E óbvio, não podemos esquecer de falar dele, Morata, que chegou até fazendo boas partidas, mas depois também teve o talento aí consumido pela camisa 9 do Chelsea. E atualmente quem tá vestindo essa camisa aí é o Delap, né, mano? Mas vamos ser bem sinceros, não é nenhum grande craque aí, provavelmente vai sentir o peso. Não sei se é peso, né, mas também não vai virar, ao meu ver, nenhum grande ídolo da história do Chelsea não, né? Eu acho que eu não tenho muito perigo dessa fala envelhecer mal. Eu espero que não, né, mano? E se por um lado esses jogadores sentiram um peso de vestir esse número aí com a camisa do Chelsea, tem um jogador que é abençoado por jogar sempre do lado dos maiores números aí de sua geração. Como assim, mano? Eu tô falando dele, Ángel Di Maria. Di Maria foi abençoado pelos deuses do futebol porque durante toda a sua carreira jogou com os maiores da geração, sabe, mano? Obviamente por mérito do Di Maria, né, que sempre tava em grandes times, que é um jogador, ao meu ver, muito subestimado, pra mim um dos maiores dessa geração, tem Copa do Mundo, tem Champions, tem tudo, mas a gente fala disso em outro vídeo. Porém, mano, vai olhando os nomes que Di Maria já jogou ao lado. CR7 jogou com Messi, jogou
com o Neymar, jogou com o Rooney, jogou com o Ibra, jogou com o Mbappé, e isso tem muitos outros nomes aí de jogadores que talvez estejam um pouquinho abaixo, mas também que são grandes craques. Outro cara também que jogou com muito craque, mano, e a gente nem lembra, é ele, né, mano, o Hakimi. Moleque, o Hakimi jogou com o Modric, beleza, jogou com o Sérgio Ramos, jogou com o Mbappé, jogou com o Haaland, com o Neymar, com o Messi e com o CR7. Então, pô, jogou com os maiores, né, CR7 e Messi da geração, jogou com o Neymar também, que foi uma grande figura dessa geração, Mbappé, que vai ter bola de ouro, Haaland. Então, mano, simplesmente jogadores aí abençoados, porque podem pegar a camisa de todo mundo e falar, ó, eu joguei com esses caras aqui, mano. E óbvio, né, e os caras também podem pegar a camisa e falar, ó, eu joguei com o Hakimi, eu joguei com o Di Maria. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo. Foi um vídeo aí de jogadores, né, com maldições do futebol e bênçãos do futebol. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui e se inscrever no canal, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui, tchau.